Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Muito bem, então vamos agora calcular mais um limite. Então vamos considerar o seguinte limite. Vamos considerar a seguinte função aqui, a função f de x igual a raiz de índice 2 de x mais uma constante a. Nós sabemos, porquanto consideremos as propriedades de radiciação e potenciação, de que essa raiz quadrada de x, ou raiz de índice 2 de x, pode ser escrita como x elevado a 1 sobre 2 mais a, onde a pertence ao espaço contínuo dos reais. É uma constante numérica pertencente ao espaço contínuo dos reais. Vamos calcular o seguinte limite, o limite de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Vamos calcular esse limite. Pois bem, então inicialmente vamos aqui considerar f de x, nós já sabemos, é x elevado a 1 sobre 2 mais a, e f de x mais ΔX, substitui x mais ΔX na dependência funcional da função. Então nós temos x mais ΔX, todo esse termo elevado a 1 sobre 2 mais a. Pois bem, então agora vamos tentar aqui escrever limite. Aqui vamos fazer limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX, para nós para essa função é x mais ΔX elevado a expoente 1 sobre 2 mais a, menos f de x, que é x elevado a 1 sobre 2 mais a. Muito bem, todo esse termo dividido por ΔX. Vamos continuar, ainda não substituímos o ΔX igual a zero, pois se nós substituirmos, teremos zero no numerador e zero no denominador. E nós sabemos, com base em discussões anteriores fundamentadas na análise real, de que zero dividido por zero é igual a W. Isso implica que zero é igual a zero vezes W, então W pertence ao espaço contínuo dos reais, de modo que zero dividido por zero trata-se de um não trivial problema matemático, onde nós temos como conjunto solução um conjunto solução infinitamente degenerado e, portanto, composto por infinitas soluções aqui expressas pelo espaço contínuo dos reais. Daí a tentativa de nós evitarmos encontrar zero dividido por zero nas expressões. Pois bem, então, dando prosseguimento, como que nós vamos fazer? Aqui nós temos o limite, quando ΔX tende a zero, de x mais ΔX, todo esse termo elevado a expoente 2, aqui mais a menos a é igual a zero, então nós temos x elevado a 1 sobre 2. Todo esse termo dividido por ΔX. Muito bem. Então vamos convenientemente multiplicar e dividir pelo seguinte termo, não é? Usufruindo da propriedade de elemento neutro, tanto da multiplicação quanto da divisão para o número 1. O número 1 é efetivamente elemento neutro da operação de multiplicação e da operação de divisão no espaço contínuo dos reais. Usufruindo desta propriedade, nós podemos escrever esse limite como limite quando ΔX tende a zero
de x mais ΔX elevado a expoente 1 sobre 2 menos x elevado a 1 sobre 2, dividido por ΔX, e aqui nós podemos convenientemente aqui fazer aqui esse termo e então multiplicarmos aqui por x mais ΔX elevado a expoente 1 sobre 2 mais x elevado a 1 sobre 2 e fazer aqui multiplicar e dividir. Então nós temos x mais ΔX elevado a 1 sobre 2 mais x elevado a 1 sobre 2 e esse termo dentro da aplicação do limite. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.